Não que a gente goste muito de repetir as coisas, mas entre nossos alunos de altos estudos elétricos, ainda vejo alguns que não estavam aqui da última vez. E no circuito elétrico elementar há 3 grandezas essenciais, ligadas entre elas por uma lei, dita lei de Ohm. As fontes do gênero dessas que a gente encontra nas paredes fornecem uma tensão praticamente constante. U está fixo, se diminuirmos R, I vai aumentar. E se aumentarmos R, I vai diminuir. Assim, à medida que acrescentamos resistências em série, a intensidade no circuito vai diminuir. Isso é normal, já que a resistência total, ou resistência equivalente, é igual à soma de cada uma das resistências. Caso contrário, você sabe que o Sr. Volta encontraria nos terminais de cada resistência uma certa tensão, que você poderia facilmente calcular. Mas, como diz o Sr. Ohm, o importante é saber que, caso a gente a some, encontraremos exatamente a tensão nos terminais da fonte. Primeira consequência da lei de Ohm. Em série, a soma das tensões dos terminais das resistências é igual à tensão nos terminais da fonte. Bem, mas com bastante frequência, e principalmente nas instalações das casas, as ligações são em paralelo, o que, no esquema, corresponde a isso aqui. A tensão nos terminais de cada resistência é a mesma. Nesse ponto estamos de acordo. Para começar, se houver apenas uma resistência no circuito, passará uma corrente grande I, que o Sr. Ampère poderia medir, mas que a gente poderia calcular com bastante facilidade também. Uma segunda resistência em paralelo vai deixar passar uma corrente I2 de modo que a intensidade total aumenta. Uma terceira resistência deixa passar uma corrente I3 e a fonte, boa garota, fornece sempre. Portanto, segunda consequência da lei de Ohm, em paralelo, a soma das intensidades em cada resistência é igual à intensidade total fornecida pela fonte. Então, é preciso que tudo isso esteja bem claro. Em série, a intensidade é a mesma em cada resistência, e a soma das tensões dos terminais é igual à tensão nos terminais da fonte. Em paralelo, é a tensão nos terminais que é a mesma, e a soma da intensidade é igual àquela que sai e volta da fonte. Se você entendeu isso, você entendeu quase tudo. Ah, sobrou uma última coisa. A resistência equivalente de várias resistências em paralelo é, claro, o valor da resistência única que deixará passar a mesma corrente total. Quanto mais resistência a gente acrescenta em paralelo, mais aumenta a corrente total. Portanto, o valor da resistência equivalente diminui. Ah, mas veja bem que não é a mesma coisa que há pouco. Elas não se juntam mais, nossas resistências. Então, o que elas fazem? Para isso, chamaremos nosso matemático de plantão. Caro matemático, 3 resistências em paralelo, de 100, 10 e 1 ohm, dá uma resistência equivalente a quanto? 0,9 ohms, aproximadamente. Ele tem razão. Pois, em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a menor das resistências. Como ele fez essa conta, nosso matemático? Ele se serviu do contrário. 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3 é igual a 1 dividido pela resistência equivalente. Mas eu vejo alguém preocupado. O que fazer quando temos resistências que sejam metade em série, metade em paralelo? Isso não é mais complicado. A forma do contrário vai nos dar a resistência equivalente das duas resistências em paralelo. Essa resistência equivalente está, então, em série com a terceira. E aqui elas se juntam, pura e simplesmente, para dar a resistência total. Mas voltemos às fontes.
Sr. Volta, por acaso suas pilhas de 1,5 V são fontes de tensão constante, como nossas tomadas de corrente? Veremos. Tensão nos terminais 1,5 volts. Perfeito. Agora, ligamos uma resistência de 1 ohm. Tensão nos terminais agora de 0,75 volts? Então, Sr. Volta, suas pilhas não são de boa qualidade? Elas são de boa qualidade sim. É preciso somente saber que as pilhas também têm uma certa resistência, dita resistência interna. Elas têm esse direito. Quando você liga sua resistência, isso equivale a esse circuito aqui. Circuito série, você notará. E, supondo que a resistência interna da pilha seja de 1 ohm, ela também, em sua resistência, você não terá nada além da metade da tensão. E eis porque sua pilha muda. Eu quero dizer, ela não é uma fonte de tensão constante. Obrigado, Sr. Volta. E é o Sr. Ohm, novamente, que vai tirar a conclusão disso tudo. Todo gerador é caracterizado por duas coisas: sua força eletromotriz E e sua resistência interna R. Logo que ela fornece uma corrente I, e a tensão em seus terminais é igual à força eletromotriz menos a queda de tensão na resistência interna. Ainda é a lei de Ohm, mas a chamamos de lei de Ohm generalizada. Parabéns, Sr. Ohms. Assim, graças ao General Ohm e às suas astúcias em eletricidade, a gente continua se encontrando por aqui. A eletricidade em sanduíche. Em nosso circuito elementar, além do gerador de tensão e da resistência, podemos inserir outros elementos, como bobina e capacitor. Sem bagunça, por favor. Isso aqui é um curso de alta eletricidade. Então, o que é exatamente um capacitor? Suponha que você tenha duas finas folhas de metal, que você coloque uma em frente à outra e que você ligue dessa forma sobre sua fonte de tensão. Aquela conectada em mais vai perder elétrons, quer dizer que ela vai carregar positivamente. A outra, ao contrário, vai recuperar elétrons, ela vai se carregar negativamente. Isso para ao final de um certo tempo, e dizemos que o capacitor está carregado. Os elétrons, de um lado, adorariam passar para o outro lado, mas não há condutor. Eles não podem passar. Mesmo assim, para dissuadi-los totalmente, eu coloco entre eles um isolante muito melhor que o ar, e que em termos técnicos chamamos de dielétrico. Um capacitor é, portanto, um sanduíche de dielétrico, entre duas fatias metálicas, frequentemente em rolo, para que ocupe menos espaço. No cotidiano, ele se parece com isso. Mas você diria, onde está o interesse em colocar em um circuito coisas que vão impedir a corrente de passar? Impedir a corrente de passar? É preciso ver isso. Pois quando eu fecho o meu circuito sobre a fonte, o capacitor vai se carregar. De um lado, há elétrons que chegam. Do outro, uma quantidade igual de elétrons que partem. Está certo que os elétrons não passam pelo capacitor, mas eles passam firmes e fortes pelo resto do circuito, o que faz uma corrente elétrica, que por convenção representaremos por uma flecha, no sentido inverso dos elétrons. Corrente que vai diminuir até que o capacitor esteja carregado ao máximo. Nesse momento, se desligamos a fonte de tensão e fechamos o circuito desta forma aqui, os elétrons, super felizes por encontrarem um caminho, vão se precipitar. Isso refaz a corrente elétrica, mas no outro sentido. Corrente esta que vai diminuir até que o capacitor esteja descarregado. E poderemos recomeçar. Mas quanto tempo o nosso capacitor leva para se carregar e para se descarregar? Com um relógio não é muito fácil de ver. Mas nossas flechas de intensidade
foram especialmente elaboradas para desenhar as curvas. Assim, no momento da carga, ela desenhará isso aqui. No momento da descarga, a corrente vai do outro sentido e ela desenhará isso aqui. O tempo que um capacitor leva para se carregar e se descarregar depende da resistência em série no circuito, mas depende também do que chamamos de capacitância do capacitor. É, de um certo modo, a quantidade de elétrons que ele é capaz de armazenar de um lado e de perder do outro. E essa capacidade é proporcional à superfície das duas folhas de metal do meu sanduíche, chamadas de armaduras. Ela depende também da espessura do dielétrico e de sua natureza. Essa capacidade do capacitor se exprime em Faraday, ou microfarad, que vem do nome Michel Faraday, o charmoso rapaz que a domou. Vimos como variar a corrente. Vejamos agora como variar a tensão nos terminais do capacitor. Quando o circuito está aberto e o capacitor descarregado, a tensão é nula, evidentemente. Assim que o capacitor é carregado, a corrente não passa mais. A tensão é máxima e igual àquela da fonte. Como você pode ver, corrente e tensão não variam de forma alguma ao mesmo tempo. O máximo de corrente intervém sempre antes do máximo de tensão. Nos terminais do capacitor, a corrente máxima está na frente da tensão máxima, mas falaremos disso depois. Assim, podemos dizer que o capacitor, assim como sua companheira bobina, um pouco de seriedade, por favor. Enfim, como eu dizia, que o capacitor é um senhor que se interessa às variações. Ou quando a tensão da fonte varia bruscamente, como em nossas experiências, ou, sobretudo, quando temos que usar uma fonte alternada, que é o caso, muito frequentemente na vida cotidiana. Viagem da eletricidade. A eletricidade em bobina. Você sabe tudo já que lê jornais. E mesmo se você não os lê, você sabe que um condutor, quando é percorrido por uma corrente, gera um campo magnético, tal como a bússola tende a se colocar perpendicularmente ao fio, e nesse sentido aqui, se não me falha a memória. Para saber isso com exatidão, vamos pedir ao Sr. Ampère que se deite sobre o fio de forma que a corrente lhe passe pelo pé. Pobrezinho. Temos assim um campo magnético percorrer de sua direita em direção à sua esquerda. Obrigado, Sr. Ampère. Mas, já que uma corrente gera um campo magnético, nossos senhores diziam que, reciprocamente, podíamos esperar que um campo magnético convenientemente disposto ao redor de um fio gerasse uma corrente. Mas, bem, isso não funciona. Ou melhor, sim, isso funcionou, mas somente quando aproximávamos ou afastávamos o campo magnético do fio. Então, antes de continuar, é preciso que tudo isso esteja bem claro. Uma corrente cria um campo magnético, mas um campo magnético não cria corrente, exceto quando ele começa a variar. Dizemos então que há uma corrente induzida. Para dizer a verdade, o campo magnético criado por uma só corrente não tem um valor extravagante. Mas fazemos passar a mesma corrente várias vezes seguidas no mesmo sentido e temos uma bobina. Essa bobina, quando percorrida por uma corrente, vai criar um campo magnético. Uma variação de campo magnético nos arredores dessa bobina vai criar uma corrente induzida. Agora, se você quiser, nós iremos inserir a bobina em nosso circuito elementar. Assim que fechamos o circuito, a corrente atravessa a bobina. Um campo magnético aparece. Ele passa de nada a não sei quanto. Portanto, variação.
Ora, quem diz variação de campo, diz corrente induzida. Então você vai dizer, essa variação de campo deveria, então, em toda a sua lógica, induzir uma corrente dentro dessa mesma bobina. Bem, sim. No momento do fechamento, aparece uma corrente induzida no sentido inverso à primeira. Corrente que vai desaparecer assim que o campo estiver acabando de variar. O que quer dizer, na prática, que no fechamento, a corrente principal levará um certo tempo para atingir o seu valor máximo. A bobina, no final das contas, seria um tipo de criatura que não gosta muito de mudanças. Um certo senhor Lenz tinha o hábito de dizer que uma bobina induzia uma corrente que se opunha às variações daquela que a geraria. Dessa forma, assim que a corrente que a atravessa aumenta, ela tenta contrariar esse aumento. Quando a corrente é estabilizada, ela nem dá bola. Mas, se de repente ela começa a diminuir, ela se opõe a essa diminuição, induzindo uma corrente no mesmo sentido, como que para substituir a corrente principal inadimplente. A corrente induzida por uma bobina depende do que chamamos de sua indutância. Anote, L, indutância expressa em Henry, do nome Sr. Henry, que era americano. A indutância da bobina depende principalmente, e você terá dúvidas, do número de espiras, mas de várias outras coisas também, como o seu comprimento e o tipo de núcleo sobre o qual ela é enrolada. Assim, quando fechamos um circuito munido de uma bobina, a intensidade leva um certo tempo para atingir o seu valor máximo. E se nós a fizéssemos desenhar uma curva, ela teria essa aparência aqui. Já que a bobina é capaz de induzir, de fabricar uma contracorrente, isso significa que nesse momento ela se comporta como um gerador. E, efetivamente, nós mediríamos em seus terminais uma tensão U. Que desaparece, certamente, assim que a corrente principal é restabelecida. Compare as curvas. Você verá que a intensidade máxima está atrasada em relação à tensão máxima. Assim, a bobina, como seu companheiro capacitor, são criaturas que se interessam às variações. No momento do fechamento, o capacitor deixa, primeiramente, passar a corrente. Depois, ele não deixa passar ao final de um certo tempo. A bobina, por sua vez, tenta, primeiramente, impedir a passagem da corrente. Depois, ela deixa passar ao final de um certo tempo. Não nos resta mais nada além de ver o que se passa com uma fonte alternada quando nossos dois companheiros se encontram no mesmo circuito. Viagem na eletricidade. Assim fazem os pequenos motores. Se há coisas das quais não precisamos falar muito, são os motores elétricos. É raro que eles tenham uma pane, eles não provocam fumaça e pegam sem que precisemos suplicar. Enfim, eles funcionam tão bem que a gente se pergunta até como é que eles funcionam. Mas não há razão para isso. O princípio básico do motor elétrico não data de ontem. A história é ligada ao princípio do eletroímã. Quando fazemos passar uma corrente por uma bobina enrolada em torno de um núcleo de ferro, ela se comporta como um ímã, com um polo norte e um polo sul. Mas quando os polos mudam, isso também muda, claro. De forma que um eletroímã pode atrair um ímã verdadeiro. Ou até mesmo pedaços de metal. Mas não é isso que faz o motor. Certamente poderia-se imaginar alguns dispositivos como este aqui. Mas isso aqui não seria muito prático para fazer funcionar um ventilador ou um aspirador. Então, coloquemos de preferência um ímã girando em frente à bobina. A corrente passa, o polo norte da bobina atrai o polo sul do ímã e isso gira. Mas isso para por aqui.
exceto, claro, se nesse momento eu preciso inverter o sentido da corrente, e depois novamente, etc. Mas isso também não seria muito prático. Segunda tentativa. Eu substituo o ímã por uma bobina, também giratória. Eu faço passar uma segunda corrente, o que dá um segundo eletroímã, e isso gira. Porém, além de precisar alternar as correntes o tempo todo, eu terei os fios que se embaraçam, o que é ainda menos prático. Mas é nesse momento que intervém uma astúcia simples, mas fundamental, o coletor. Eu equipo minha bobina móvel de contato tendo esta forma aqui, separada por um bom isolante. Os contatos que levam a corrente são fixos e se contentam em se esfregar sobre o coletor, de forma que, quando isso gira, a corrente continua passando. Esses contatos fixos nós chamamos de vassoura, escova, porque originalmente as pessoas faziam uso de fios finos que lembravam vassouras, mas desde então já fizemos melhor com grafite, são os carvões. Graças a essa astúcia, não temos mais problemas de fios com nossa bobina giratória. Ela continua a girar sozinha. É fácil de entender por quê. Quando a corrente passa por esta aqui, pela bobina, seu polo sul está aqui. Ele é atraído pelo polo norte da bobina fixa e isso gira. Ao chegar aqui, ela deveria parar, mas, nesse exato momento, cada vassoura, escova, vira em contato com a outra metade do coletor. A corrente muda de sentido dentro da bobina giratória, seu polo sul se torna polo norte. E ele é repelido pelo polo norte da bobina fixa, enquanto o sul é atraído. Um meio giro depois, corrente e eletroímã trocam novamente de sentido e fazem girar novamente. A eletricidade não é nada mal. Para simplificar as coisas, as duas bobinas são colocadas em série no mesmo circuito e ligadas na mesma fonte. Tal é o princípio do motor elétrico série, dito universal. Universal não quer dizer que você poderia fazê-lo funcionar com um molho de tomate ou não importa o que. Ainda não chegamos lá. Universal porque, se no lugar de uma fonte contínua, como em nossas experiências, nós alimentássemos com uma fonte alternada, isso continua a funcionar. Evidentemente, a corrente alternada muda de sentido. Mas quando isso acontece? O polo do eletroímã fixo muda de sentido e o polo do eletroímã móvel também, e ao mesmo tempo, de modo que as forças de interação entre os polos não mudam, e isso continua a girar. Isso, obviamente, é o esquema teórico. Na prática, para fazer trabalhar os dois polos do eletroímã fixo, nós lhe damos esse aspecto aqui. Nós o chamamos de estator. A bobina móvel é colocada no interior, mas ela também é enrolada no núcleo. Isso se chama rotor. Quanto ao coletor, ele é geralmente colocado aqui. As vassouras, escovas de carvão são colocadas dessa forma. É assim que nosso bom motor elétrico faz girar o seu ventilador, o seu refrigerador, o seu aspirador. A eletricidade não é nada mal.